data de primeiro com a série Renovando as Esperanças. Então eu vou pedir para que você abra aí a sua Bíblia e já vai comentando, entra nos comentários aí, entra mesmo, vai engajando, vai compartilhando, vem que faça a obra do evangelista digital aí, tá ok? No capítulo 15, por favor, abra lá em Lucas capítulo 15, certo? Lucas capítulo 15, versículo 8. Dá uma olhadinha aqui, vem comigo aqui. Olha o que esse texto maravilhoso tem a nos orientar. Vamos entender. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus por essa linda palavra. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é o capítulo dos perdidos e achados. Nós temos aqui uma ovelha perdida, que graças ao bom Deus foi encontrada. Temos aqui uma dracma perdida, que também foi encontrada. E temos também a história de um jovenzinho, a partir do verso 11, que também se perdeu, mas também foi encontrado. Ele perdeu tudo menos o pai. E diante desses perdidos e achados, Jesus traz uma mensagem fantástica em níveis diferentes da sua comunicação, uma vez que a maneira que Jesus se utiliza para comunicar a revelação do reino é simples, usando de figuras, usando de alegorias, usando de parábolas, que tomam os elementos do cotidiano para falar das verdades espirituais, porque além desse mundo físico, além dessas evidências claras materialmente falando, existe a realidade espiritual. Diante dessa lógica que organiza e que a gente pode inteligir, tem a realidade para além disso, e a realidade não cabe nesta lógica, o que faz com que a gente dependa inteiramente da revelação. O mundo moderno acabou gerando as tecnologias que nos privam, às vezes, dessa noção de realidade, nos fazendo praticamente analfabetos espirituais dessas realidades. Jesus vem justamente para desprender esse povo desse jugo, levando a entender a realidade do seu cotidiano, informações, revelações, e ver o amor de Deus manifesto em cada prática. E Jesus foi pedagógico na rotina daquele povo, mudou o quadro. Por quê? Porque ele usava dos elementos que ali cruzavam, as pessoas que cruzavam o seu caminho, ele usava dessas condições, das questões relacionadas ao dia a dia desse povo tão sofrido, para trazer mensagens fantásticas que libertava a mente, que atacava diretamente a causa e cessava os efeitos do sofrimento. Jesus amou de forma incondicional e diferente dos religiosos do seu tempo, que gostavam de ostentar a ideia da instituição, do prédio, das cerimônias, gostava de falar de forma religiosa, em homilias extensas. Jesus não. Jesus era do toque, Jesus era da multiplicação, Jesus era de falar diretamente e conviver com pessoas da pior estirpe social daquele tempo. Por isso, muitos já estavam cercando Jesus para ver se ele iria deslizar em alguma regra moral, alguma regra religiosa, a lei de Moisés, e assim fazer com que justificasse o ato de sua condenação. Mas Jesus sempre esteve aonde havia necessidade de estar, junto ao perdido. E ele mesmo vociferou, colocando claramente que ele não veio buscar sucesso. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. E isso em meio a prostitutas, a pecadores, a cobradores de impostos, que eram mal vistos pelo seu tempo. Jesus caminhou com esse povo. Caminhou com quem? Com certeza nós não caminharíamos. Mas justamente para provocar isso. A ideia de que os valores estavam sendo perdidos dentro de casa. Os princípios estavam sendo quebrados dentro da casa, da onde Jesus, a pessoa do Pai,
sempre comunicou. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Isaac e Jacó, no caso, essa é a ordem, colocando sempre claro que esse Deus é o Deus da família, eu sou o Deus dos teus pais, é assim que ele comunica. Comunicando que aquela casa, aquela grande família, havia se tornado a família de Deus, a família eleita, e assim deveria viver, de maneira tal que manifestasse o grande amor de Deus no mundo antigo. Mas eles decidiram virar as costas para Deus, quebrar os princípios, e os princípios os quebrou. Trouxe uma declinação moral, e depois da volta do cativeiro nunca mais foi a mesma coisa. E nos tempos de Jesus, tentavam se unir, ainda que houvesse diversas facções, não mantinham unidade. E o próprio Jesus diz que nenhum reino dividido subsiste. Nenhum reino dividido dá sequência. Mas a unidade foi o que Jesus prezou. E a unidade não é com os seus semelhantes, com aqueles, inclusive, que ninguém queria, que não servia para os fariseus, que não servia para os saduceus. Ele abraça essas pessoas às margens da sociedade e traz para si. Porque a glória de Deus só faz sentido naquilo que não tinha mais sentido. A glória de Deus só faz ter objetivo quando, por fim, aquilo que havia se perdido, agora não tem mais jeito, não tem mais chance, é aí que a glória de Deus chega. A glória de Deus tem objetivos claros, anote isso. Perceba que Jesus chega 4 dias depois da informação que o seu amigo Lázaro estava enfermo. O que isso significa, pastor? Significa que a glória de Deus vai chegar justamente não para curar Lázaro de uma diarreia, de uma dor de cabeça, de um mal-estar. Veio para mostrar que a glória vai fazer aquilo que o homem não consegue fazer. O quê? Ressuscitar ele da morte. Trazer a vida novamente de Lázaro. Ou seja, para que a glória de Deus chegue, tem o tempo certo, e dentro do tempo tem a dor. E a dor é o elemento pelo qual vai forjando o nosso caráter, visto que nós nos apropriamos desse mundo como se fosse a única coisa que nós temos. A glória traz dor. E Jesus trouxe aqueles que sofriam a oportunidade de se relacionar com a glória do Pai. E esses pequeninos. E alguém está questionando por que é que ele come com os pecadores. Alguém está querendo dizer, mas esse tal aí diz ser profeta, mas só anda com pessoas que não prestam, não vale nada, prostitutas. E eles, no caso, tentando encontrar uma razão de ser em Jesus, Jesus percebe isso e abre os seus lábios e conta essas histórias. Que uma ovelha se perdeu, a 100ª ovelha, mas foi encontrada. E de repente ele conta a história de uma mulher que recebeu, no momento do seu casório, 10 dracmas. Era o dote, pois assim se firmavam os casamentos, dando à pessoa, que no caso a noiva, a segurança de que aquele noivo, aquela pessoa, além de ter o sentimento por ela, além de querer casar-se com ela, também tinha condições de mantê-la. E se porventura viesse a faltar, ela teria as dracmas para que pudesse subsidiar a sua vida. E ela recebeu 10 dracmas, para que pudesse ter a certeza de que aquele a quem ela entrega o seu amor, o seu sentimento, e que é recíproco, é assim que eu entendo, tem também condições de sustentar financeiramente a sua vida, porque a vida de uma viúva naqueles tempos, até os dias de hoje, é muito sofrida, é muito difícil, é muito complicado. Então, a dracma é uma espécie de dote, que era dado no ato do casamento, e as famílias celebravam porque uma família e a outra tinham condições de sustentar, e isso vinha do homem. Jesus, então, anuncia algo terrível, que ela perdeu uma dracma. Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma.
uma dracma ela perde, e perde dentro de casa. Tá? Ela perdeu no convívio do seu lar. Ela perdeu justamente dentro de casa, gente. Note isso. Jesus está provocando aqui a atenção daqueles que estavam ouvindo. A casa que ele tanto amou, que Deus tanto amou, aquele a quem Deus mostrou ao mundo o seu amor, cuidando, zelando, fazendo provisões extraordinárias e milagres extraordinários, estava agora sem o valor principal. As dracmas eram 10 e ela perdeu uma dracma. Jesus está dizendo que essa mulher agora tem 9 dracmas. Ora, se a gente pensar de forma matemática, visando lucro, ela tem 9 dracmas. As dracmas que ficaram, que restaram, ela, no caso, tem condições de sobreviver por muitos anos. Ela tem condições de investir e fazer projetos extraordinários e se tornar uma empresária ali em sua comunidade. Ela ainda tem 9 dracmas. Ela ainda tem financeiramente condições de se manter. Não se preocupar com aquela que não pôde ser segurada e perdeu. Alguém pode olhar, mulher, pelo amor de Deus, tu és desleixada. Mas Jesus está provocando, Jesus está colocando e Jesus está confrontando, como está confrontando a gente aqui nessa mensagem. Aquela mulher está no lucro, mas a realidade da vida dela não está apoiada no lucro. A realidade da vida dela não está apoiada nas vantagens das 9. Ela prefere valorizar o espiritual, o ato do sentimento. O que de fato envolve o valor não é financeiro, como moeda de troca àquela dracma que havia se perdido. Mas o valor emocional do dia do casamento, do pacto ao pé do altar, da bênção do sacerdote sobre o seu casamento junto com seu esposo, e o que dá a entender que o esposo já não estava mais ali e ela era uma viúva, porque nem menciona, Jesus provoca isso quando relata. Então, ela deixa de ter a visão do lucro para ter a visão do espiritual, do propósito, do que significa o pacto, a relação. Jesus está falando acerca das coisas espirituais. Jesus está falando aqui que essa mulher priorizou não o lucro, mas principalmente o propósito, o legado que havia sido deixado. Jesus está provocando a atenção dos judeus que estão observando aonde vai terminar isso. Aquela mulher decide então procurar o propósito dentro de casa. Alguém está me ouvindo nesta noite, nessa live, e vai voltar a buscar o propósito do seu lar, da sua casa, o princípio, o pacto que foi feito. E para buscar isso, não é de qualquer maneira, tem que ter estratégia, tem o passo a passo, tem uma organização de ação que tem que ter direcionamento, e não é a velocidade da coisa, não é a velocidade, entenda isso. Essa mulher está dando uma dica preciosa, essa mensagem tem endereço certo, é o teu coração, Deus quer falar com você. Deus está falando é com você. Ela então, que mora numa casa, uma casa naqueles tempos, nos tempos bíblicos, uma casa que não tinha luz, não tinha energia elétrica. Era lúgubre, totalmente escuro. As ruas não eram pavimentadas, as ruas não possuíam nenhum saneamento básico. A porta da casa dava direto com a porta da rua. Rua era um terreirão que entrava essa terra para dentro. Então ela precisa ter uma estratégia dentro de casa. Qual é a primeira ação que ela faz? Ela vai acender a candeia. Ela vai iluminar a casa. Ela vai fazer fogo, porque não tinha ali um isqueiro,
não tinha ali uma fonte de gás, ela precisa fazer o fogo, ela precisa usar a lamparina, ela precisa acender, ela precisa provocar o fogo. Eu tenho algo de Deus aqui, já está descendo algo para a tua vida. Tem que provocar o fogo para iluminar o que está acontecendo dentro dessa casa. Ao fazer isso, ela tem que ir em direção à luz. Ela precisa fazer luz, lançar luz sobre a casa dela. Lançar a luz sobre a casa dela para entender como está a casa dela. Quando ela acende a luz, aleluia, que é a primeira ação de Deus lá em Gênesis, quando vê a terra toda caótica, a primeira ação de Deus, haja luz. Porque havendo luz, você vai observar como está a condição. Quando você tem o passo, acende a luz, você percebe que além da dracma perdida, tem uma casa suja, tem um sofá fora de lugar, tem um ambiente totalmente desarrumado. Você percebe que talvez ao perder a dracma, Deus está provocando a atenção para a casa, para a família, para a condição desta casa. Perder a dracma fez com que ela tomasse a atitude de acender o fogo. Acenda o fogo dessa casa, acenda o fogo do altar deste lar, desta família. Acenda aí para iluminar, para aquecer, para enxergar aquilo que está fora. A Bíblia diz categoricamente no Salmo 119, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que traz ordem. Por isso que no Gênesis diz, e disse Deus, e começa a se organizar um dia após o outro. Deus não vai fazer mágica. Deus vai fazer milagre. E milagre segue sempre a partir de uma ordem divina, de um propósito divino, apontando os processos, não burocracia. Glória a Deus! Glória a Deus! E ao acender, ela percebe que a casa está suja. Ora, se a gente considerar a terra que sempre entrava da rua, pois não havia concreto, não havia saneamento nenhum, a casa fazia muito tempo que não passava por faxina, por isso que se perdeu a dracma, por isso que perdeu a dracma. Essa mulher, ao valorizar o princípio do pacto, está percebendo, aleluia, que precisava lidar novamente com o fogo, iluminar a casa, para entender o ambiente da casa. A casa estava desarrumada, estava suja. Deus tem um propósito nisso tudo. Ela então pega a vassoura, aleluia, alguém está entendendo o mistério aqui. Ela pega a vassoura e não vai varrendo como uma doida, não. Não vai fazendo de qualquer jeito, não. Porque o ambiente é totalmente fechado. Se ela começar a varrer de qualquer maneira, vai subir a poeira. E subindo a poeira, ela vai se sufocar e não vai conseguir achar a dracma, ela vai se intoxicar com aquilo. Se varrer de qualquer maneira, ela precisa ter o quê? Um projeto, ela precisa ter uma direção. Então ela pega a vassoura, aleluia, e vai varrendo devagar, tirando a terra para fora. E tira a terra para fora. Devagar volta de novo e tira a terra para fora. Vai tirando cuidadosamente, vai estabelecendo uma ordem, vai limpando a casa devagar. O fogo está aceso, a luz está iluminando, as coisas estão sendo postas na devida ordem. Está sendo posta nas devidas ordens. Ela está varrendo a casa, está colocando a casa em ordem. E ela então, quando vai passar a última vassourada que está tudo limpo, ela encontrou a dracma, já aproveitou, ajeitou o sofá, já organizou a TV, já colocou o ambiente. Aleluia! E aqui está o mistério. Quando por fim ela busca a dracma, além de encontrar a dracma, que remete ao pacto que ela fez com o seu noivo, com seu esposo, o valor sentimental e espiritual do altar, que ela tanto buscou da dracma, de quebra ela ganha uma casa limpa e cheirosa, uma casa ordenada.
iluminada, limpa, que tem condições de receber, inclusive, uma festa em homenagem à memória do noivo, pois ela achou, sabe o quê? A dracma perdida, o valor perdido dentro de casa. O noivo vai ser lembrado, o relacionamento volta a ter alegria, as condições agora começam a ser outras. Convida as vizinhas todas para que possam celebrar o fato dela ter encontrado essa dracma. Por que ela não convidava vizinhas antes? Porque a casa estava em desordem. Então tem que, às vezes, perder alguma coisa para ganhar outras. Ela, além de encontrar a dracma, ela ganha uma casa iluminada, aquecida pelo fogo, limpinha porque varreu, com os móveis ordenados e agora com a companhia certeira das amigas que irão celebrar com ela, de mãos dadas. E isso é espiritual para alguém aqui. E isso é uma mensagem para alguém aqui que está me ouvindo nesta live, que precisa iluminar a casa, que precisa de uma vassoura espiritual para tirar tudo aquilo que tem sido entulho, deixar de ouvir a conversa dos lixos emocionais que estão tentando depositar, que a mídia tenta colocar porta dentro pela TV. O medo, o pavor, o desespero, as doenças que estão somatizando é varrer e encontrar o princípio, o valor do pacto com Jesus. Se encontrar na própria existência. Receba a luz de Deus hoje. Seja limpo, seja limpa de tudo aquilo que foi intoxicando a sua capacidade, a sua casa espiritual, a sua vida espiritual. Receba de Deus a iluminação e passe a tirar. Não tem aquele quartinho de despejo emocional, não. Arranca, limpa tudo, coloca tudo em ordem. Deixa Deus entrar aí nesta casa. Depois vai ter festa nessa casa. Vai ter gente que quer frequentar essa casa. Se alegrar. E Jesus faz essa relação com o quê? Com o pecador que quer encontrar uma casa em ordem. E a festa no céu. O céu se alegra junto na terra quando todas as coisas estão dentro do pacto, estão dentro do objetivo, está dentro da visão. Por quê? Porque quando ela acende a luz, ela muda a visão que ela tem da própria casa. E mudando a visão, muda a condição, filhinho. Muda a condição. Manda fogo nessa live e diz, essa mensagem hoje não é para pular, é para renovar a esperança de projetos e de restituição de lares, restituição de famílias, restituição de relacionamentos. Estão sendo hoje visitados casais. Estão sendo visitados hoje famílias. E Deus quer colocar essa casa, não é Deus que vai pôr, não é você, que no caso vai ter que acender a luz, fazer fogo, vai ter que pegar a vassoura, vai ter que colocar em ordem. Deus te colocou nessa casa, é para pôr em ordem. Deus te colocou como cabeça nessa casa, é para pôr em ordem. Se porventura você figura-se perfeitamente aqui no assunto, é uma viúva, organize a casa, coloca a casa em ordem, coloca a casa certinha. Deus quer fazer com que haja festa nesse lar. Deus quer fazer desse lar um ponto de pregação da glória dele. Deus quer fazer algo com você nesta casa. Aleluia! Compartilhe, marque uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Chama para a live da Via Amor. Partilha isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar orando, porque temos que dar sequência, porque a mensagem ela não pode ficar no ar, ela não pode ser só bela, ela tem que ser prática, ela precisa ser praticada. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Vamos lá, feche os seus olhos. Senhor Deus, essa pessoa que ouviu esta mensagem, esta palavra, tem endereço. Ó Deus, este lar, esta família, este casamento,
está tudo bagunçado, mas hoje essa mensagem veio para dar a direção e mudar a visão para que a condição também seja transformada. Trabalhe a favor agora, Senhor. Ajude essa pessoa. No ânimo, Senhor, haja renovação. Abra a porta de emprego, Senhor, meu Deus, para que ela coloque as suas dívidas em ordem. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu lhe peço. Peço ao Senhor, glória a Deus, que coloque esta casa em ordem. Senhor, ajude, e o teu nome será glorificado. Todo aquele que esteja afastado dos caminhos do Senhor e que hoje ouve esta live, todo aquele que está, Senhor, num leito, na enfermaria, na UTI, alguém que está sendo companhia, Senhor, de alguém que está internado por motivo de doença, que esta glória que se revela a nós se manifeste também, trazendo a cura, trazendo fôlego, mudando o quadro clínico, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Dá para mandar foguinho aqui? Manda foguinho aqui nos comentários que você tomou posse dessa palavra, de que você foi edificado por esta palavra, que a sua fé, sua esperança está destinada à felicidade. Amém? Glória a Deus. Hashtag esse é Via Amor na minha house, ou seja, na sua house, na minha, na nossa, porque a Via Amor não para. Gente, eu gostaria muito de estar aqui interagindo, inclusive eu vou mandar saudação aqui para todos que estão conosco nesta live. Amém? Todos que estão conosco nesta live, eu quero aqui cumprimentar a todos vocês. Muito obrigado por estar conosco, a irmã Eliette, o irmão João Serrano, também a pastora Zilda, Carlinhos, Adriana Dias. Deus abençoe a minha esposa Elaine Lins, Edinaldo Jesus Fernando. Boa esta palavra, tome posse. Irmão Edinaldo, irmão Marcelo, Elizabeth Possari, todos vocês, a missionária Valdirene, fogo no mulambo do cão, pastor Edinho, Deus abençoe. Júlio Mendonça, boa noite. André Carlos, nosso levita, também está conosco. Também a Mércia, Cláudia Dorô, a irmã Jane do Fred. É isso mesmo. Fogo, fogo, fogo para a glória do nosso Deus. É sempre muito bom tê-los conosco. Esta é a Via Amor. E eu quero que você partilhe conosco desta grande obra, te convidando a participar desta grande obra. Pode haver mudanças, né? Na fase vermelha, no estado de São Paulo. Amanhã tem a coletiva, né? Do comitê de contingência. E nós estaremos ali atentos. Tudo está inclinando para a mudança, né? Está sendo direcionado para a mudança. E aí vai ser flexibilizado e as igrejas poderão receber presencialmente. Mas se não tiver, a gente continua fazendo nossos cultos online. A gente queria mesmo que todo mundo viesse para a casa do Senhor. Estamos orando para isso, mas para que também haja leitos vazios, não é verdade? Para que haja a cura, né, de quem está sofrendo com essa doença. Essa é a nossa intenção, gente. Tá ok? A gente quer cultuar, mas cultuar com segurança. A gente quer que você tenha segurança, porque é uma grande família e a gente quer cuidar de você, tá bom? Então fique atento às nossas redes sociais. Havendo a mudança, a gente estará comunicando nas nossas redes sociais e você vai poder participar do culto presencial se houver a mudança. A gente vai estar comunicando. Mas como o decreto vence no domingo, domingo ainda vai ser online, tá bom? Domingo ainda vai ser online e a partir de segunda-feira, mudando o decreto, tendo a oportunidade de estarmos reunidos presencialmente, a gente vai estar todo mundo junto na quinta, mas fazendo aquela festa para a glória de Deus, obviamente, com todos os cuidados necessários, fazendo a obra de Deus, a obra do Abba, a obra do Pai, vendo os nossos irmãos, ainda que com um soquinho, né, com muito álcool em gel na mão, mas podendo cultuar na house. Tá bom, gente? Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe sua casa. Muito obrigado por você ter ficado conosco. Fique conosco mesmo, acompanhe aqui, sempre tem um conteúdo de qualidade para você, produzido com muito amor e carinho para toda a sua família através da TV Via Amor. Quero agradecer a todos os técnicos que fazem com que seja possível chegar no seu lar
com qualidade essa transmissão. E você por ter ficado aí. Amém? Que Deus abençoe. Faz assim com a mãozinha, eu preciso terminar o culto, gente! Que saudade de vocês desse ar, não é verdade? Mas estenda a mão aí em posição de receber, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja para com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos, sempre, todos juntos, digamos, amém! Deus abençoe, até domingo! Fiquem na paz do Senhor Jesus, tchau!